FATD em Série, o seu podcast inspiracional. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de podcast da FATD Consultoria, FATD em Série. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre feedback. A prática do feedback já é algo bem conhecido dentro das empresas no mundo todo. Trata-se de uma importante ferramenta que permite o crescimento profissional e o desenvolvimento de culturas e organizações. E o que podemos aprender com a cultura de feedback? Algumas perguntas vão nos acompanhando ao longo do tempo, principalmente quando pensamos ou escutamos falar sobre como podemos ser capazes de dar bons feedbacks, como podemos ser bons ouvintes ao receber um feedback, qual é a melhor hora para dar e qual é a melhor hora para pedir um feedback, Mas antes vamos dar só um passo atrás. Para quem ainda não sabe ao certo o que é um feedback, ele é um termo originário do inglês e significa dar um retorno sobre algo ou alguma situação. É a prática de expressar uma avaliação ou um ponto de vista sobre o desempenho profissional de alguém. Hoje em dia, muitas empresas já entenderam que o feedback deve ser algo contínuo e é possível usá-lo para nortear as ações dos colaboradores, porque ele acaba sendo e ele é uma das melhores formas de alinhar as expectativas entre líderes e liderados. Além disso, aproxima a equipe, melhora o engajamento dentro da empresa, previne crises, diminui as taxas de turnover, as taxas de rotatividade dos colaboradores. Mas se o feedback é dar um retorno sobre algo ou expressar um ponto de vista, é simples de fazer, não é? Na verdade, não é bem assim. O feedback precisa ser estruturado. Precisamos também entender que a todo momento nós estamos dando feedbacks através da nossa linguagem corporal. Você já ouviu a expressão "o corpo fala"? Pois é, nossa postura, nosso tom de voz, a expressão facial, os nossos gestos, eles vão mudando se estamos satisfeitos ou desapontados. Então, é sempre importante saber que os feedbacks eles são carregados desses sinais subjetivos. E eu preciso sempre prestar atenção para que a mensagem que eu estou transmitindo seja coerente aos sinais do meu corpo. Para um bom feedback, precisamos estar atentos a alguns elementos. Um feedback ele precisa ser autêntico. Ao oferecer um feedback, é preciso acreditar que ele trará um impacto positivo para o colaborador, para o time e também para a empresa. Precisa ser bem intencionado. A motivação do feedback deve ser o desenvolvimento e o crescimento de quem está recebendo. Impessoal. É preciso que o feedback tenha foco em comportamentos, em situações que aconteceram e não em pessoas. Sempre se atente no local. Caso seja um elogio, o ideal é que seja em público. Se for algo que precisa ser corrigido, o faça em particular. Personalizado. Quanto mais adaptado ao estilo de quem está recebendo, melhor. Estamos hoje num movimento que as organizações, as empresas estão cada vez mais diversas e têm se preocupado com essa diversidade. E eu preciso, enquanto gestor, enquanto líder, preciso direcionar a minha fala, o meu alinhamento para o perfil do meu colaborador. Vá direto ao ponto. Deixe claro que a mensagem que você deseja transmitir. Principalmente em casos de feedback negativo, faça em conjunto. Exponha o que deu errado e construa junto com o colaborador o plano de ação para o desenvolvimento. Faça-o se sentir pertencente ao processo de melhoria. E você já ouviu falar sobre Feed Forward? Feed Forward é uma ferramenta que caminha junto ao feedback. Enquanto o feedback trata um comportamento ou uma situação que se deu no passado, o Feed Forward trata de um comportamento futuro e tem tom de sugestão.
Ele também é um termo originário do inglês e significa nutrir o futuro ou simplesmente avançar. O Feed Forward orienta profissionais a otimizarem o seu potencial com habilidades que precisam ser desenvolvidas e é uma excelente ferramenta para potencializar talentos e habilidades dentro de uma empresa. Bons feedbacks têm componentes de feedback e componentes de feed forward. O feed forward é uma parte fundamental de qualquer troca, pois foca no futuro, no desenvolvimento de quem está recebendo. E não deixando de lado, ao estruturar o seu feedback com a equipe, lembre-se sempre, nunca deixe o feed forward de lado. E também, não deixando de lado os nossos filmes, as nossas séries, para refletir um pouco sobre essas ferramentas, indico aqui o filme O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo traz a história de um treinador que, por meio de alguns métodos nada convencionais, consegue levar o time para a final e transformar os jogadores em campeões. Se você for e quiser assistir esse filme, preste atenção em todo o desenvolvimento desse líder, desse treinador. O ato de valorizar talentos, de fazer reuniões de feedbacks constantes, além da sinceridade com a equipe. Então, se você quiser uma boa dica de filme, O Homem que Mudou o Jogo. E ficou curioso ou curiosa para saber mais sobre feedback e feed forward? Então corre lá no nosso Instagram, @FATD Consultoria, que tem um post falando sobre essas ferramentas. Aproveita e nos mande um direct. Podemos te ajudar a desenvolver a habilidade de feedback e de feed forward e ainda te apresentar ferramentas incríveis de liderança e gestão de times. Muito obrigada e até o nosso próximo FATD em série. FATD em série, o seu podcast inspiracional.